Muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BNC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje dia 16 de agosto. A semana começa mais uma vez com o investidor de olho no cenário doméstico. As questões pontuais aqui no Brasil continuam deixando o mercado por aqui se descolando dos avanços mundiais. Na semana passada, houve muitas repercussões e projeções sobre a alta da inflação, que acelerou quase 9% nos últimos 12 meses. Isso depois do Banco Central divulgar a ata da reunião do Copom, que elevou a taxa de juros a 5,25% ao ano, já com perspectivas de mais elevação até o fim desse ano de 2021. Roberto Campos Neto disse na sexta-feira que é impossível para qualquer banco central do mundo fazer um trabalho de segurar as expectativas inflacionárias com o fiscal descontrolado. E é justamente esse outro ponto sensível, o risco fiscal que segue rondando por aqui. A PEC dos precatórios dá uma visão de que o governo vai dar um calote em seus credores para abrir espaço no orçamento e pagar um Bolsa Família mais robusto aos beneficiários. O Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, deve ter um reajuste de pelo menos 50%. Mas o dinheiro ainda não está certo, o que pode fazer com que o governo aumente ainda mais os gastos e acabe furando o teto. Além disso, a gente tem nessa semana a votação da reforma do imposto de renda, que foi adiada para amanhã. A proposta foi adiada justamente por falta de acordos e também algumas mudanças feitas no texto para que seja mais debatido antes de votar. No fim de semana, também teve o presidente Jair Bolsonaro elevando o tom contra ministros do STF. Ele disse que vai pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e também Luiz Roberto Barroso ao Senado. E a crise institucional vai ganhando novos capítulos. E nesse cenário de juros, inflação mais alta, risco fiscal, os juros longos na sexta-feira passaram de 2 dígitos. O DI de janeiro de 2029 e também o DI de janeiro de 2031 fecharam acima dos 10%. E a Bolsa Brasileira fechou a semana em leve alta, mas com as oscilações intradia, a Bolsa quase chegou a perder ali os 120 mil pontos durante o pregão da sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como fechou a Bolsa na semana passada. Olha só, o Ibov subiu 0,41%, fechando aos 121.194 pontos. Nas mais altas, tivemos a CPFL subindo 8,27%, também a Embraer subindo 7,27%, a Hering subindo 5,4% e a B3 subindo 5,39%. Nas mais baixas, olha só o blocão de varejo ali, Lojas Americanas caindo 9,13%, Americanas S.A. caindo 7,87%, mesmo com a notícia da compra ali, da aquisição do Natural da Terra, aquela empresa de venda de produtos hortifruti, né? Mesmo assim caiu 7,87%. Ali no bloco de varejo também tivemos a Via e a Magazine Luiza, mesmo com o Magazine Luiza reportando bons números, tá? Então esse bloco de varejo caindo justamente por conta das questões relativas aos juros, à inflação, o varejo bastante afetado aí por todo esse cenário. E agora cedo saíram os dados do IPCS. Segundo o IBGE, a inflação semanal desacelerou para 0,82%. Na segunda quadricemana de agosto, em relação a 0,97% da prévia anterior da primeira quadricemana de agosto. E agora há pouco também saiu o boletim Focus do Banco Central. Vamos aos números aqui, ó. IPCA para 2021 subiu para 7,05%, na semana anterior estava 6,88%. No ano de 2022, mais uma elevação. O IPCA estava previsto ali 3,84% e subiu para 3,9%. A Selic, o IPCA, o Boletim Focus está projetando aí que a Selic vai para 7,5%. Embora alguns bancos, algumas casas de análise, alguns economistas já estejam vendo a Selic acima dos 8% no fim do ano, o Boletim Focus trouxe essa elevação de 7,25% para 7,50%. E esse é o mesmo resultado para a taxa em 2022, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central. E o câmbio para o fim de 2021 permanece estável ali em R$ 5,10. Em 2022,
O dólar está cotado a 5,20. Essa é a projeção do Boletim Focus do Banco Central, que saiu agora há pouco, agora cedo. Vamos falar então agora, dar o bom dia para o Marcos Saravalli, que está trazendo o tom do mercado nessa segunda-feira. Bom dia, Marcos Saravalli. Ótima segunda-feira, ótima semana para você. Conta pra gente. Oi, Felipe. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem mais um começo de semana com sinalização de grande volatilidade, né? Com os dados vindos da China nessa madrugada abaixo das expectativas, né? Com preocupação em relação ao ritmo da economia mundial. E também a gente tem preocupações em relação a questões geopolíticas, principalmente vindas do Afeganistão ao longo do final de semana. Tá? Por aqui a gente deve continuar com ruídos políticos, o que pode trazer, assim como foi ao longo da semana inteira, praticamente toda, né? Na semana passada o Ibovespa com muita volatilidade, né? Mesmo com a alta na sexta-feira, acabou não sustentando uma alta para a semana, né? Então esse deve ser o nosso tom, né, para essa segunda-feira, né, talvez uma tendência de queda nessa segunda-feira. Mas lembrando também que a gente termina hoje oficialmente a temporada de balanço. A gente tem alguns balanços para divulgar e os números têm vindo bem bons, bem saudáveis, tá? Passando com todas essa leitura, né, de ruídos, talvez a gente possa ter aí no final de ano uma recuperação aí da valorização, da tendência de valorização aqui para o nosso Ibovespa, tá bom? Então vamos acompanhar aqui os movimentos das bolsas mundiais, né? A gente teve o petróleo caindo ligeiramente e o minério de ferro teve uma leve recuperação lá no mercado chinês nessa madrugada, tá bom? Então já a gente volta com mais novidades com o nosso gráfico do dia. Um bom dia, uma boa semana a todos. Até mais. Tchau. E como trouxe aí o Marcos Saravalli, algumas empresas divulgaram seus balanços agora cedo. A Ambipar divulgou aí que registrou um lucro líquido de 40,6 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 234% em relação ao período anterior de 2020. A Ânima Educação também registrou um lucro líquido ajustado de 18,7 milhões de reais entre abril e junho. Um valor representa uma alta de 42% na comparação com o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado foi de 169 milhões de reais, um aumento de 84% em um ano. Já o Melius fechou o trimestre com prejuízo líquido de 6,7 milhões de reais, revertendo o lucro líquido de 6,5 milhões do ano anterior. O destaque positivo para a empresa foi o crescimento na base de clientes. O número saltou de 10 milhões de clientes para quase 19 milhões de clientes nesse trimestre. As aquisições recentes acabaram impulsionando esse volume aí nos clientes. Hoje a gente ainda tem alguns outros destaques, Gafisa, IRB e Dux divulgando os seus resultados e daqui a pouquinho eu volto com os principais dados aí da sexta-feira que foram divulgados logo depois do fechamento do pregão. Vamos para as nossas notícias internacionais, porque a China divulgou dados importantes da economia nessa segunda-feira. A produção industrial chinesa cresceu 6,4% em julho, bem abaixo da previsão de 7,8%. Também as vendas no varejo decepcionaram os investidores, uma alta de 8,5%. Analistas esperavam as vendas acima dos 11%. E o Japão divulgou os dados do PIB, o país teve um crescimento de 0,3% no segundo trimestre. O número veio até acima das previsões, que esperavam uma alta de 0,2%. Mesmo assim, as bolsas na Ásia ficaram majoritariamente no vermelho nessa segunda-feira. Olha só como fecharam as bolsas asiáticas. Em Xangai, fechou praticamente estável ali, a bolsa chinesa 0,03 de alta, mas aí o índice Nikkei, o índice Hang Seng, em Hong Kong caíram, né? No Japão a bolsa caiu 1,62%, em Hong Kong caiu 0,8%, como vocês podem ver aqui nos nossos gráficos. E os dados da China, né? Toda essa questão acabou influenciando também as bolsas europeias nessa manhã. Os mercados também reagem à crise no Afeganistão. Depois de 20 anos, o Talibã assumiu o controle do país novamente. O grupo já ocupou até o Palácio Presidencial. E o presidente do Afeganistão deixou o país
assim como outras milhares de pessoas. Toda essa convulsão social acontecendo lá no Oriente Médio acabou também impactando as bolsas. Vamos dar uma olhadinha como estão os índices europeus, todos majoritariamente em queda. O índice Eurostoxx caindo 0,66%, FTSE no Reino Unido caindo 1,10% agora, uma queda bastante expressiva. CAC na França caindo 0,9% e DAX na Alemanha caindo 0,5%. Nos Estados Unidos, a ata do FONC também fica no radar, depois dos dados do índice de preços ao produtor e também o índice de preços ao consumidor. Os investidores ficam de olho nessas sinalizações do Fed, quanto à mudança na política monetária e também uma possível revisão dos estímulos. Além disso, toda essa crise do Afeganistão que a gente estava comentando também acaba mexendo com os mercados lá nos Estados Unidos. Os futuros por lá agora também em queda, majoritariamente em queda. Dow Jones caindo 0,4%, S&P também caindo 0,35% e a Nasdaq caindo 0,4% também. Ou seja, bolsas americanas e bolsas europeias majoritariamente caindo aí, todas as bolsas operando no patamar negativo nessa manhã de segunda-feira, e a gente já daqui a pouquinho vai comentar com o Guga Almeida o que vai ser da bolsa brasileira com todo esse ambiente mais hostil nas bolsas mundiais. Mas antes da gente falar com o Guga, eu quero trazer novamente o Marcos Saravalli, que olha só, ele traz um gráfico aqui pra gente, olha só, mostrando a confiança do consumidor, o sentimento do investidor, e ele vai explicar pra gente direitinho todas essas linhas aqui pra gente. Conta pra gente, Marco. Oi, Felipe, muito bom dia a todos. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma famosa boca de jacaré, uma lacuna aqui em relação à confiança, o sentimento do investidor em branco, na linha branca, e depois a gente tem a confiança do consumidor, medida pela Universidade de Michigan, aqui na linha azul embaixo, Então realmente a gente tem uma dispersão, uma divergência muito grande, dos dois, ou os investidores estão muito otimistas, ou os consumidores aí também com preocupação em relação à variante Delta mais pessimistas, tá? Talvez a convergência seja ali para o meio do caminho, a gente tem uma redução ligeira aí do sentimento do investidor, uma melhora da confiança do consumidor ao longo das próximas semanas, tá? Essa é a nossa expectativa, mas realmente a gente vê um descolamento, As duas linhas andam muito próximas desde 2008, e nesse curto prazo se descolando muito fortemente, tá bom? Então fica esse alerta para essa segunda-feira, essa dispersão entre o sentimento do consumidor e a confiança do investidor, o sentimento do investidor e a confiança do consumidor nessas duas linhas aqui, lá nos Estados Unidos, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos então a alguns destaques dos resultados da sexta-noite. Eu estava falando ali, várias empresas divulgando seus balanços. A Vivara viu seu lucro líquido atingir 81,7 milhões de reais, mais do que dobrando em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. Se for comparar com 2020, a Vivara conseguiu reverter o prejuízo que teve no segundo trimestre do ano passado. A Cosan teve um lucro líquido ajustado de 750 milhões de reais entre abril e junho, uma forte alta frente ao ganho de 23 milhões de reais registrados no igual período de 2020. E a CVC reportou um prejuízo líquido de 175 milhões de reais no segundo trimestre desse ano. O número representa uma perda de 30,4% menor do que a registrada um ano antes, quando a empresa teve um prejuízo aí de 252 milhões de reais. E agora vamos aos destaques corporativos, porque a Ultrapar informou agora cedo que assinou o contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a Indorama Ventures por 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A Santos Brasil celebrou com a União, por intermédio lá do Ministério de Infraestrutura, a exploração de terminais portuários destinados à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de combustíveis no complexo portuário de Itaqui, no Maranhão. A Schutz vai começar a vender roupas já a partir de março de 2022. A informação foi dada pelo CEO da Arezzo, Alexandre Birman, durante a teleconferência de resultados da empresa para o segundo trimestre de 2021. Atualmente, a Schutz comercializa apenas sapatos e bolsas e vai expandindo aí sua variedade de produtos.
Para finalizar aqui, a B3 divulgou a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, com base no pregão do dia 13 de agosto para o período de setembro. Duratex e Pets foram incluídas nessa segunda prévia. Alpargatas, Banco Pan, Melius e Redditor já tinham sido incluídas na primeira prévia da Bolsa de Valores. É isso aí, pessoal. Quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. O Peter Santana falando excelente segunda-feira, excelente semana para todos. Segunda-feira maravilhosa. Vamos para mais uma semana. É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma semana. Todo mundo que está assistindo a gente no nosso canal do YouTube, também aproveitem para deixar o seu joinha aqui, a sua curtida no nosso canal. Um ótimo dia para o Ale Martins, Thiago Rafael, Daniel Pagnin, a Karen Caxur está por aqui, o Manuel Hamilton, Maurício Loss, olha a Paula Moraes aqui, daqui a pouquinho ela está chegando para bater um papo com a gente também. Wagner Edson, Leandro Teixeira, Elisa Murai, Emerson Oliveira, a Larissa Valdívia por aqui também, o Pequeno Investidor, o Luan Valadão e a Giovanna Lucatelli, direto dos Estados Unidos, nossa correspondente internacional, já está aqui com a gente também no nosso chat. Um ótimo dia para você, Giovanna, um ótimo dia para todo mundo aqui no nosso portal. Bom, o Guga Almeida já está aqui com a gente, eu quero desejar um ótimo dia para ele, já está aqui conosco nessa segunda-feira. Bom dia, Guga, ótima semana para você, boa segunda-feira, tudo em ordem por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima segunda-feira para todos nós, né? Sei que começa um pouquinho mais nervosa do que as segundas-feiras passadas, mas faz parte de todo o processo. Estava analisando aqui o relatório Focus agora há pouco, Felipe, deu uma deteriorada, um pouco mais, deu uma piorada, vamos assim dizer, no cenário, aumentando aí as expectativas de inflação e reduzindo as expectativas de PIB, o que de fato vai mexer com os mercados, sim. E nós estamos aí numa janela de correção, querendo ou não. Então vamos interpretar o mercado hoje para entregar a melhor informação aí para os nossos telespectadores. Pois é, Guga, e toda segunda-feira a gente faz aquela projeção da semana. Na semana passada, eu lembro, já estava no radar. Juros, inflação, risco fiscal, como você bem trouxe aí o Boletim Focus trazendo correções, né? Mais elevação de inflação, elevação de Selic, questão do PIB sendo reduzido também. E aí a minha pergunta é a seguinte, a gente está vendo até as bolsas internacionais sofrerem nessa manhã, também com relação ligado lá a crise no Afeganistão, aos dados da China vindo menores do que o esperado, ou seja, além do cenário doméstico, todo esse contexto, né, mundial também pode trazer uma semana de mais volatilidade, uma semana um pouco mais turbulenta aqui para a gente? Na verdade, né, Felipe, a gente está esperando que que a gente tivesse algum gatilho positivo. O mercado ele vem num processo de correção, o sentimento ele não é positivo, ele é negativo. Nós já estamos aí há 2 meses num processo de correção na nossa Bolsa brasileira, mesmo lá fora, né, estando fazendo máximas históricas, nós aqui estamos corrigindo. E ambos pontos, né, China e Afeganistão, eles deterioram a cotação nas bolsas lá fora, e isso vai impactar a nossa bolsa aqui dentro, obviamente. Tá? Então, na verdade, tu tem mais um motivo para ter uma correção. E aí, quem sabe, a nossa bolsa pode vir para aquele patamar, né, dos 119 mil pontos, que eu vinha conversando contigo semana passada, com os telespectadores semana passada, que é um ponto que vai trazer, né, um incômodo maior, porque seria as mínimas desse período todo. Isso traria um desconforto, né, o que faria com que, né, as pessoas elas questionassem, né, sobre se faz sentido manter posição em renda variável, faz sentido transferir um pouco do recurso para uma proteção maior, né, se faz sentido buscar um pouco mais de renda fixa, enfim, né, as pessoas, o investidor comum, ele começa a ter essas reflexões. Mas, enfim, né, sempre quando tiver uma estratégia, e a gente segue essas estratégias, né, eu mostro sempre aqui que temos que ter um critério objetivo para nos posicionarmos, né, por esse critério objetivo, já faz um bom tempo que não se tem aí um sinal de compra. Então o mercado ele vem corrigindo, vem fechando alguns ciclos de baixa, mas sem força para dar sinalização de compra. Tá certo. Ô Guga, e como você falou aí nessa questão
dos 119 mil pontos, se houver uma correção. Você podia dar uma olhadinha no gráfico aí pra gente, só lembrando que na sexta-feira a gente quase passou dos 120 mil ali, né, no intradia, quase entramos nessa região que você bastante comenta aí, né? Sim, vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela. Vou mostrar para vocês. O que é essa região dos 119 que eu falo tanto? Nós possamos interpretar aqui. Nosso mercado, Felipe, ele vem corrigindo já há algum tempo, né? Nós estamos aqui em correção desde o dia 7 de junho, tá? Nós estamos aí nesse processo de correção. Já são 48 pregões, ou seja, 67 dias. 48 pregões, 67 dias, uma desvalorização aqui de 8,49%, se nós formos olhar, tá? O próximo patamar do mercado continuando este processo de queda é um patamar onde, querendo ou não, nós enxergaríamos a Bolsa chegar aqui, ó, 119 mil pontos. Tá? Esse é o número que eu acredito que a gente tende a chegar caso o mercado, né, continue caindo devagar, caindo de costa, como a gente gosta de comentar no mercado financeiro. Né? O mercado está tentando subir, aí ele está subindo, ele dá uma escorregada, é como se estivesse se desequilibrando, né, e não uma queda onde estivesse sendo empurrado. Né? Me parece ser muito mais uma questão de desequilíbrio do que, de fato, né, algo que esteja empurrando muito forte o mercado para baixo. Tá? Então já fazem aqui, se nós formos contar, na prática, esse último movimento que nós tivemos, tá, foi um movimento que durou 9 pregões, ou seja, 11 dias, que ele vem caindo mais arrastado. Né? O mercado vem aqui caindo de uma maneira mais arrastada, mais demorada. Tá? Então, o que eu estou acreditando, Felipe, que uma escorregada mais intensa de curto prazo seria para exatamente chegar nesta região aqui de 119 mil pontos. Tá bom? Já para o índice futuro, para o dia de hoje, o que eu estou enxergando é o seguinte, só para a gente entender. Minhas expectativas, caso o mercado abrisse de forma negativa, é que nós poderíamos vir a trabalhar aqui entre os 120.200 e 120 mil pontos, tá? Que aqui nós encontraríamos uma certa região de suporte, o mercado está tentando voltar às compras, né? Não é tentaria, está tentando voltar às compras. Foi uma região onde se trabalhou ali no dia 13 de agosto, 2 vezes, na verdade, ali logo no final da manhã, às 11 horas da manhã, e depois ali às 11h30 da manhã. Ele trabalhou muito forte nessa região de preço, só que uma sequência, uma perda, né, que provavelmente possa vir a acontecer agora na abertura do mercado. Ficar muito atentos às 10 horas da manhã, Felipe, na hora da abertura do mercado, tá? Porque ali a gente vai sentir mesmo o sentimento dos participantes do mercado em si. Tá? Como é que vai estar ali o sentimento dos participantes do mercado em si, se eles vão estar mais dispostos a entrar vendido no mercado ou a entrar comprado. E se houver um fluxo de venda, um fluxo intenso de queda, aí sim eu acredito, Felipe, que a gente vai chegar não com muita dificuldade nessa região dos 119 mil pontos, tá bom? Bom, como é uma região muito importante, muito intensa, um cenário também positivo seria voltar ali para a região acima dos 121.500 pontos. Tá? Seria para fechar o que a gente chama de gap de abertura, que é exatamente essa variação aqui que nós tivemos entre o preço de fechamento e a abertura do dia de hoje. Então o mercado com uma intensidade nas compras tende a voltar aqui para fechar este gap de abertura. Entendi, maravilha, Guga. Tem que ficar de olho mesmo, o investidor de olho logo às 10 horas da manhã, como você bem disse, para saber todas essas movimentações e, claro, como que se posicionar nesse sentido. Ô Guga, a gente está chegando aí no fim, né, dessa temporada de resultados e aí muitas empresas trazendo resultados interessantes, resultados bons, mesmo assim acaba não refletindo tanto na Bolsa justamente por conta de todo esse cenário que a gente está comentando, né? O cenário econômico, o cenário fiscal, enfim. Mas eu queria pedir para você dar uma olhadinha em algumas empresas, principalmente umas que soltaram resultados hoje, para a gente ver aí se isso pode, de alguma forma, fazer preço nas ações. E aí, a primeira que eu queria ver contigo é a Ambipar, né? Que soltou resultado agora cedo.
você puder dar uma olhadinha para a gente aí, para os nossos telespectadores olharem essa movimentação da Ambipar aí, que está adquirindo empresa atrás de empresa e, enfim, vamos ver o que você projeta aí para a empresa. Bem interessante, Felipe, essa conversa sobre o resultado das companhias e a não resposta, né, do mercado em relação aos resultados. Acho que a gente começou esse segundo semestre com muita expectativa de que os resultados seriam bons. Até foi um dos comentários que eu fiz no início do semestre. Eu falei o seguinte, olha, as expectativas estão nas alturas e o mercado vai cobrar por resultados de fato, né, resultados surpreendentes. Acaba que a cabeça da pessoa física não consegue entender, como é que pode, né? Os resultados estão vindo bons e os mercados estão corrigindo. Aí, obviamente, que a gente busca uma outra resposta, né? Um outro porquê. E aí vem toda essa questão de inflação, risco de inflação, risco fiscal, questões de câmbio, questões agora lá na China, né? Porque em China impacta direto em países, né, emergentes, impacta direto em commodities. Então, isso tudo vai impactando no nosso mercado como um todo. Tá? Então, a gente também vai buscando essas respostas. Mas quando a gente olha para a Ambipar, tá, Felipe, principalmente em função dessa alta expressiva que nós tivemos agora de março até agosto, onde nós tivemos aqui uma alta de 108 pregões, 156 dias, a gente teve aqui uma variação de 194%. Ou seja, todo esse movimento que a Ambipar está executando está sendo percebido no preço em si, tá bom? Aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, tá, Felipe? Eu acredito que existe uma possibilidade de continuar essa movimentação de alta e ir buscar aqui essa região dos R$ 66,50, ou seja, tem espaço para continuar essa movimentação de alta, ok? E um pior cenário que eu vejo aqui para a Ambipar, caso venha uma correção de curto prazo, seria voltar aqui para a região dos R$ 53,20, ou seja, voltando para R$ 53,20, seria uma janela interessante de oportunidade para se comprar, tá bom? A sequência que eu vejo é para ir para R$ 66,50. O que o investidor tem que fazer? Como ele tem que se portar? Bom, temos que ter um critério claro e objetivo de compra e de venda. Se eu for olhar agora, nós estamos aqui com o meu indicador, né, o meu rastreador de tendência apontando para cima. Na verdade, ele vem apontando para cima desde o dia 28 de julho, ok? Se for vir buscar 53,20, provavelmente ele vai inverter. Ele vai te dar um sinal para ficar fora da posição por hora. Quando ele inverter novamente, quando ele der sinal novamente para cima, faz total sentido o investidor aí sim se posicionar novamente em Ambipar para ir buscar R$ 66,60. Tá? Por hora, o investidor tem que, ou aquele que está posicionado, mantém posição, esperando que possa chegar nesse nível de preço. É mais ou menos um upside aí um pouco maior de 10%, entre 10% e 15%. Tá? Mas, quando a gente começa a olhar a questão de assimetrias, né, a gente já consumiu praticamente toda a simetria de curto prazo que se tinha aqui nessa movimentação de Ambipar. Maravilha. Pois é, né, Guga? Uma coisa interessante, né? Você falou essa questão de não refletir, de repente, no mercado como um todo, mas, né, os resultados, as aquisições, as movimentações da empresa, elas acabam trazendo movimentos na própria empresa, né? A gente olha o índice como um todo, a bolsa como um todo, ela não anda, mas nada que um stock picking ali não resolva a vida do investidor, né? Se for olhar num cenário mais micro assim, né, tem bastante oportunidade aparecendo. Com certeza, com certeza. O stock picking faz total diferença, principalmente se o ativo estiver em tendência, né? Porque o mercado ele precisa absorver também o case, precisa absorver a tese, tem que estar confiante, né? Tem que tomar o risco de que de fato as coisas vão se concretizar, vão sair melhor lá na frente. As aquisições elas vão fazer, né, elas vão ter sinergia e a empresa de fato vai conseguir entregar mais valor, enfim, né, tudo no final, né, Felipe, é uma grande narrativa dentro de uma grande expectativa e aí o mercado vai se movimentando, vai tendo seus movimentos de alta, vai tendo seus movimentos de baixa,
Mesmo empresas sensacionais têm suas janelas de correção dos seus 20%, 25%. Né? Então, o investidor tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter estratégia, né? E tem que ter uma disciplina se quer, de fato, né, fazer com que sua conta cresça sustentavelmente, né, no longo prazo. É isso aí, disse tudo. Maravilha então, Guga, quero agradecer mais uma vez aí pela companhia, pela parceria e vamos para mais uma semana aí cheia de movimentações na Bolsa, cheia de oportunidades, cheia de grandes movimentos, né? Então, ótima semana para você, ótima segunda-feira e sem esquecer, né, que daqui a pouquinho, 6 horas, temos o Geometria contigo aqui, né? Com certeza, hoje temos o programa Geometria, tenho certeza que vai estar lotado, porque o pessoal vai estar cheio de dúvidas em relação a essas correções. Então vou esperar aí todo mundo, né, hoje com suas perguntinhas prontas, para que a gente possa aí traçar todos os cenários e solucionar o maior número de dúvidas possíveis que os telespectadores têm. Aguardo todo mundo lá hoje, então, às 18 horas no programa Geometria. Abraço. É isso aí, Guga. Abraço então, bons negócios, boa semana e até mais tarde. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. O Guga já desconectou. Eu quero desejar uma ótima segunda-feira para o Éder, para o Helder, para o Marcos Mendonça, Paulo Moreira, para o Elcio, Fabrício, Daniel Morales, que já está aqui também, o Cleiton, enfim, Oswaldo Gomes, Emerson Duarte, todo mundo aqui. Vamos lá. Olha só, ô Sérgio, essa pergunta aqui eu vou deixar para o nosso querido Marcos Saravalli explicar, tá? Ele está falando sobre a OPA, que a Redditor está fazendo uma entrada ali, uma oferta pela Aliar, uma notícia bastante de destaque nessa manhã de segunda-feira, mas a gente vai com certeza comentar essa situação aqui daqui a pouquinho. Paula Moraes bate um papo com o Marcos Saravalli e traz todas essas informações aí, como é que funciona essa OPA aí. Tá bom, Sérgio? Valeu, muito obrigado pela audiência de todos vocês e agora eu quero trazer aqui na minha tela a Paula Moraes, que já está preparada aqui para assumir o BMC News, já preparada para começar essa semana com tudo, né, Paula? Bom dia para você e um ótimo jornal, um ótimo BMC News aí para todo mundo. Obrigada, Felipe. Ótimo dia para você. 5 minutos de atraso, hein? Te devolvo depois, hein? Todo dia eu tô tomando Todo branca. dia, mas tudo bem. Eu vou anotando aqui, ó, agora 6 minutinhos. Aí depois você não briga comigo se eu te devolver mais tarde. Obrigada, Felipe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.